Bom dia, graça e paz. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para realizarmos nosso culto da palavra. Então nós estamos meditando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E durante a semana nós passamos, nós fizemos uma abordagem no capítulo e deixamos para que os irmãos e irmãs meditem nesses capítulos por completo, amém? Nós, agora, no final de semana antes do Natal, nós iremos realizar o nosso último culto da palavra desse ano. Iremos dar uma parada, mas iremos continuar postando as passagens que os irmãos e irmãs deverão ler durante a semana. Voltaremos, provavelmente, na segunda quinzena do mês de janeiro, que a gente possa também descansar um pouco, e os irmãos também que vão para a praia, etc., mas participem do nosso culto à noite. Bem? No culto de noite, nós continuaremos com ele, não irá parar. Só o culto de domingo de manhã e o culto de terça-feira, que não haverá da semana do Natal. Na semana do Natal haverá, O culto de terça-feira, se não me engano, nós só iremos dar uma parada no mês de janeiro. No mês de janeiro, provavelmente, a gente vai dar uma parada no culto de terça-feira. Mas nos outros cultos a gente vai continuar normal. Então depois a gente vai passar a programação e os irmãos e irmãs que assistem o culto conosco terão essa programação do mês de janeiro para se guiarem. Amém? Então vamos começar. Pai querido, Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, te agradecemos, meu Deus, pelo dia de hoje que já começou. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, ó Pai. Estamos aqui para lermos a Tua Palavra, meditarmos a Tua Palavra, termos contato com a Tua Palavra. Meu Deus, que a Tua Palavra venha nos transformar. Porque, meu Deus, não adianta nós conhecermos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e não praticarmos. Não adianta, Senhor, nós termos textos decorados e não colocarmos em prática, não perdoarmos, não sermos misericordiosos, não sermos generosos, não sermos obedientes à Tua Palavra. Continuarmos, meu Deus, no mesmo pecado, achando que é normal, achando que é certo. Meu Deus, que a Tua Palavra venha transformar o nosso coração, que a Tua Palavra venha transformar a nossa mente, que toda a resistência do mal caia por terra em nome de Jesus Cristo. Venha nos transformar, venha nos purificar, venha nos libertar do pecado, Senhor. Porque a Tua Palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a Tua verdade venha nos libertar, venha nos transformar, meu Deus, como da água para o vinho. Por favor, Senhor, transforma o nosso interior, que nós não sejamos sepulcros caiados, mas que nós possamos ser cheios da presença do Teu Espírito Santo. Que assim seja, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis,
ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz. Glória a Deus. Aleluia. Peço que abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Em diante. Amém? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu, agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois do mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso, disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Mas vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem,
porque eu o sou. Amém? Então vamos ficar por aqui. Jesus demonstrou, lavando os pés dos seus discípulos, a necessidade de um líder servir e não ser servido. Porque Jesus veio para servir, não para ser servido. E ele demonstrou isso na última ceia para que os seus discípulos fizessem o mesmo. Porque eles estavam disputando para saber quem seria o maior no reino dos céus. Queriam saber em que lado iam se sentar. Então, Jesus quis demonstrar para eles, porque esse é o verdadeiro papel do líder, dar o exemplo. Então, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E Pedro, não é nada, como é que eu vou dizer assim, não é nenhuma novidade, nós sabemos que Pedro é intenso. Pedro, ele queria demonstrar para Jesus que o amava. E no fundo, Jesus sabia disso. E aí, Pedro chegou para Jesus e disse que não queria apenas os pés, mas as mãos e a cabeça, e Jesus disse que todos estavam limpos, menos um, que era Judas, que iria o trair. Jesus já sabia que Judas ia trair. Então todos nós que somos seguidores de Cristo, todos nós que somos chamados a servir, sabemos que na nossa vida haverá o Pedro, haverá o Tomé, haverá o João e haverá o Judas Iscariotes. Isso é fato. Se nós queremos seguir a Jesus, se nós queremos fazer a obra do Senhor Jesus, é fato de que nós teremos pessoas parecidas, com comportamento parecido com os discípulos de Jesus. Porque da mesma forma que nós devemos refletir o comportamento de Jesus para com essas pessoas, nós também devemos saber que pessoas parecidas estarão no meio de nós. Amém? Agora, que nós venhamos a servir. Estamos aqui, fomos chamados para servir. Para servir. Para fazermos a obra. Para continuarmos a obra, mesmo com traição, mesmo com negação, mesmo com dúvida, mesmo com as pessoas duvidando, mesmo as pessoas te negando, mesmo as pessoas te traindo, a obra deve continuar. Ela não deve parar. Porque a obra, ela não é feita em cima de pessoas. A obra, ela é construída em cima da rocha, que se chama Jesus Cristo. Então, que nós possamos não esmorecer, mas continuar sempre. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é conosco. E se Ele é conosco, não temos o que temer. Devemos ter a certeza de que a caminhada deve continuar, que nós devemos continuar lavando os pés dos nossos discípulos, dos discípulos de Jesus, porque é para isso que nós fomos chamados, para sermos embaixadores do reino, para imitarmos aquilo que Jesus fez, para sermos seus seguidores, para cumprirmos os seus mandamentos, enfim, para estarmos sempre prontos a amar e a perdoar. Amém? Independente se as pessoas vão nos ofender, vão nos magoar, vão entristecer, cansa, mas a palavra de Deus ela tem um antídoto para o cansaço e para o desânimo. Passagem que diz: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Todas as vezes que nós nos sentimos cansados, sobrecarregados, desanimados, nós busquemos ao Senhor, que Ele que revigora as nossas forças. Então que a gente não esqueça que a gente não veio para que os discípulos lavem os nossos pés, mas nós viemos para que nós lavemos os pés dos nossos discípulos. Amém? Continuando. Capítulo 14.
versículo 1 em diante. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então aqui tem bastante assunto, então vamos lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então aqui, em primeiro lugar, já serve como um alívio, né? Muitas vezes nós ficamos preocupados porque com o dia a dia, com a vida, com tudo. Nós nos preocupamos com tudo. Nós, como seres humanos, nós nos preocupamos com tudo. E essa passagem já serve para nós, né? Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então a gente deve crer que o Senhor está no controle de tudo e que tudo vai dar certo. Porque nada foge do controle do nosso Deus. O que Ele quer é que nos aproximemos dEle e oremos. Tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, crendo, nós receberemos. Também existem seitas que dizem que só 144 mil serão salvos. E aqui já temos já vimos que o que essas pessoas falam é mentira. Porque Jesus diz aqui na palavra, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não fala quantas moradas, ele fala muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ele não estaria enganando. Jesus não é engano. Jesus é a verdade. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqueles que estão em Cristo Jesus, quando ele vier, ele vai buscar a igreja do Senhor. Vai buscar a quem é a igreja? A igreja não é uma denominação. A igreja são aqueles que seguem a Jesus. Só que as denominações, elas são usadas para que as pessoas identifiquem. Ali é um lugar onde se prega a palavra de Deus. Ou não. A pessoa tem que ter o discernimento. E como a pessoa tem o discernimento? Quando a pessoa chega num local e vê heresias, mas como é que a pessoa vai saber que é heresia? Se ela não lê a palavra. Ela tem que ler a palavra. Quando a pessoa começa a ler a palavra e vê que na palavra, por exemplo, não existe lavar as mãos com pétalas de arruda, não existe vassoura ungida, não existe lenço ungido, não existe vela
acesa. Não existe nada disso. Você não precisa acender uma vela para falar para o Senhor. Não precisa. Você não precisa. E hoje em dia, parece que se multiplicam pessoas que começam. Não, porque você determina uma data e Deus não, ele não segue o nosso calendário. Não segue o nosso calendário. Nós não podemos colocar Deus contra a parede. Amém? Mas continuando aqui na palavra. Então, para que a gente conheça a palavra, a gente tem que ler a palavra. Então, quando Jesus diz que na casa do meu pai existem muitas moradas, e que se não fosse assim ele haveria dito, ele não estaria enganando, ele não teria atraído, não teria trazido para perto de si 12 apóstolos, que depois multiplicaram, espalharam a obra pelo mundo. Se fosse só 144 mil, o Senhor Jesus não teria pregado e nem teria dito para os seus apóstolos pregarem para os judeus, para os gentios, para todas as nações. Porque seria limitado. A salvação seria só para o povo de Israel. E a salvação não é só para o povo de Israel. É para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. O povo de Israel vai ter um encontro com Deus. Eles aguardam a vinda do Messias. E quando o Messias vier, como eles aguardam, eles irão se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e aceitar Jesus como seu Salvador. E aí eles serão julgados, sim. Aqueles que, por exemplo, crucificaram Jesus, que entregaram Jesus, passarão pelo tribunal do Senhor. Passarão pelo julgamento. Não só eles, mas todos aqueles que negam a Jesus, que não acreditam em Jesus. Às vezes a gente culpa Pilatos, a gente culpa Caifás, a gente culpa Judas, mas a gente age igual. É muito fácil a gente culpar o próximo e não se colocar no lugar e procurar não fazer o mesmo. Então que a gente acredite no Senhor Jesus. Se Ele diz que existem muitas moradas, é porque existem muitas moradas. Se Ele diz que vai vir buscar aqueles que estão seguindo a Ele, aqueles que são fiéis, aqueles que são verdadeiramente cristãos, que procuram cumprir seus mandamentos, esses o Senhor Jesus vai vir buscar. Agora, aqueles que levam a vida de uma forma desleixada, achando que tudo é certo, que não sabe quem seguem, querem seguir a vários deuses, a vários ensinamentos, mas não seguem ninguém. Eles procuram o que agrada ao seu coração. Nós devemos compreender, ou nós seguimos Jesus, porque Ele é o único caminho. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Ele é a verdade. Não existe outra verdade a não ser Jesus. Ele é a vida. Não existe outra vida a não ser através de Jesus. Amém? Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em mim, de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Então, o que nós vemos, às vezes nós temos dificuldade de compreender que Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo Deus. É que nem água. Água, quando nós colocamos no congelador, ela se transforma em gelo, mas ela não deixa de ser água. A água, quando nós colocamos para ferver e ela começa a sair o vapor, ela continua sendo água, vapor d'água, só que no estado de vapor.
Da mesma forma, quando colocamos na geladeira, em estado sólido. Pai, Filho e Espírito Santo. Mesma coisa. Então, Deus deixou a marca dele na natureza. Se nós formos ver, a ciência já descobriu que tudo tem três, ou a maioria, tem três fases. Tem três vamos dizer assim, estados. Por exemplo, a água tem o estado sólido, líquido e gasoso. Amém? Então, que nós possamos confiar no nosso Deus. Todas as vezes que nós adoramos ao Senhor, nós adoramos Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Porque quando a gente se dirige a Jesus, nós estamos nos aproximando do Pai. Porque Jesus ele veio para ser o nosso elo de ligação. Amém? Que nós possamos compreender que o nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus foi o elo, aquele que nos ligou a Ele, que antes a gente não tinha acesso, que a gente não conseguia compreender, não conseguia ver, não conseguia conhecer, mas através de Jesus nós temos esse contato, nós temos essa proximidade, nós temos essa intimidade, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, soberano, o Pai, Ele enviou Jesus para que Ele fosse justamente esse contato, para que Ele viesse como homem e sentisse tudo que a gente sente. E é por isso que Jesus é o nosso advogado fiel. É por isso que nós podemos confiar, mesmo quando nós pecamos. Jesus não pecou, mas Ele foi tentado. Ele suportou a tentação, mas Ele sabe o que é ser tentado. E por isso que Ele diz que a gente deve ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E nós vamos vencer através dele. Então que nós possamos sermos fiéis ao Senhor. Para terminar, capítulo 15. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. Amém? Então, nós, para podermos dar frutos, nós devemos estar ligados à videira. E para que nós possamos estarmos ligados à videira, nós devemos estarmos próximos de Jesus. Nós não conseguimos, individualmente, estarmos conectados à videira. Por quê? Porque uma videira não tem um ramo só. Ela tem vários ramos. Para que a videira possa ser uma videira sadia, que ela possa dar fruto, ela não tem um ramo. Tem que ser uma videira formosa. E para que essa videira seja formosa, ele tem que ter vários ramos. E essa ligação entre os ramos é Jesus. E Jesus usa a igreja para ligar esses ramos a Ele. Se nós ficarmos cada um na nossa casa, sem frequentar uma igreja, sem termos um compromisso com uma igreja, como nós iremos nos conectar aos outros ramos? Como nós iremos chegar próximos de Jesus? Nós temos livre acesso através de Jesus. Mas será que se nós ficarmos na nossa casa, eu posso dizer por mim, já tentei fazer isso. Achei que não precisava ir numa igreja. Achei que era bastante eu orar, eu ler a palavra,
não precisava ir no culto, não precisava estar em comunhão com outros. Já tive essa experiência. Não deu certo. Porque a gente não consegue se firmar. Nós precisamos de uma autoridade sobre nós. Nós precisamos de termos outros irmãos a quem a gente possa se conectar. Nós precisamos frequentar uma igreja, precisamos buscar o Senhor. E como é que nós buscamos ao Senhor? Estando em contato diretamente com o Senhor. Não fazendo do nosso jeito. Porque do nosso jeito muitas vezes não dá certo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, aquele que não está dando fruto, o Senhor tira. Aquele que não está dando fruto, o Senhor corta. Aquele que está dando fruto, o Senhor, ele poda. Dá uma podada. Às vezes essa poda dói. Para que a gente dê mais fruto ainda. Não é para nos tirar fora da videira. Não é para que a gente saia fora, para que a gente seque. Para que a gente seja jogado no fogo para queimar. Não. É para que a gente possa dar mais fruto. Quem lida com árvore, quem lida com planta, sabe que em uma determinada época do ano, nós devemos podar essa planta. Porque senão ela não cresce, ela não se desenvolve. Muito pelo contrário, ela pode até morrer. Então que nós possamos compreender que precisamos estar ligados à videira. Amém? Que possamos nos aproximar do Senhor. Que a igreja seja usada para que seja esse elo de ligação com o Senhor Jesus. Porque muitas vezes, quando nós achamos que sabemos tudo, nós não sabemos nada. Por isso, devemos ter a humildade de entender que precisamos nos unir como igreja. Porque o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Então, para que tudo seja feito, para que tudo que a gente pedir, o Senhor atenda, as palavras do Senhor devem estar em nós. Então, não adianta a gente orar e não praticar a palavra. Não adianta. Então, nós devemos. E assim, o nosso Deus, ele é misericordioso. Misericordioso. Então, por exemplo, se você é novo convertido, ou se você ainda não é convertido, e você pede para alguém orar por você, pastor, você pode orar por mim? Amém. Pastor, ora. O irmão, a irmã é abençoado. Mas isso é uma porta que o Senhor abre para que você se aproxime dele. Não para que você fique, não para que você fique do lado de fora. E toda vez que você precisa, você bate na porta. Aí o Senhor abre. O Senhor quer que você passe. O Senhor quer que você entre. O Senhor quer que você faça parte da família dele. Não que você fique apenas do lado de fora, como uma visita, batendo na porta. Não, ele quer que você faça parte da videira. Ele quer que você seja um desses ramos. Ele quer te usar para você dar fruto. Não é só para você pedir, quando você precisa, mas que você possa dar fruto, bons frutos. Para quê? Para a glória de Deus Pai. É para a glória dele. É por isso que ele atende as nossas orações. Não é porque merecemos, não é porque somos bonzinhos, não é porque somos dignos. Não. Porque somos obedientes. E para a glória dele. Para que existe uma condição para que nós venhamos a ser nos atendidos. E aqui está a condição. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes,
e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Então que nós possamos obedecer ao Senhor, que nós possamos compreender que não é só pedir, nós devemos obedecer, para que nós possamos para que as nossas orações sejam respondidas. E devemos crer, obedecer e crer. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final esta missa, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus.
Querido Deus, eterno Pai, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ó Senhor, meu Deus, te agradecemos por esses momentos aqui na tua presença, tivemos contato com a tua palavra. Senhor, meu Deus, pedimos ao Senhor que nos abençoe esse dia, Senhor, que seja um dia de paz, um dia que nós possamos estarmos debaixo da tua presença, da tua glória, da tua misericórdia, da tua graça. Senhor, abençoa as programações da igreja hoje à noite, aqui em Sapucaí do Sul, em Vilhena, em Benjamin Constant, em Cuiabá. Derrama tuas bênçãos sem medidas, ó Senhor. Livra-nos do mal. Meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor. Nos protege, nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre presente conosco. E nós digamos amém. Glória a Deus.